Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Quero me apresentar, eu sou a Cida, do canal Cida Docilar, e hoje vim com um assunto um pouco diferente dos vídeos que eu gravo aqui pro canal. O assunto hoje será sobre o filho mais novo. Eu sou mãe de 4 filhos e eu tenho 3 lindas princesas e um príncipe, o Henrique. E hoje o vídeo vai ser sobre ele. Bom, iniciando aqui o assunto, o Henrique ele tem 4 anos de idade e alguns anos atrás a gente teve algumas suspeitas e com essas suspeitas a gente correu atrás e hoje com exatamente 4 anos e um mês foi diagnosticado com TEA, um transtorno do espectro autista. O Henrique ele é uma criança atípica. A gente veio notando alguns sintomas do Henrique desde pequenininho. E hoje eu vou estar aqui conversando com vocês os sintomas, os primeiros sintomas e os sintomas que ele tem até hoje do autismo. A gente já tinha a suspeita de que ele podia ser autista. O Henrique, ele é uma criança super amorosa, quero deixar aqui bem claro isso. Ele é uma criança que é muito amada, graças a Deus, a gente ama demais o Henrique, todas as irmãzinhas dele. E a gente recebeu esse diagnóstico, a gente já estava preparado para ele, graças a Deus, Deus preparou a gente passou uns 2 anos já, né, para receber esse diagnóstico. Na verdade, desde quando a gente começou a desconfiar, né, o Henrique, eu comecei a desconfiar, o Henrique já tinha meses e comecei a correr atrás, já tem quase 3 anos, já tem 3 anos, porque foi com 1 ano de idade, então de 3 anos para cá a gente já estava se preparando para o diagnóstico de autismo. Então, gente, os sintomas que o Henrique teve quando a gente começou a desconfiar, que primeiramente sempre é a mãe que vê, porque a mãe está ali 24 horas com o filho. E eu comecei a ver os sintomas que o Henrique dava, né? Eu não sabia, tá, sobre o autismo ainda, eu já tinha ouvido falar, isso daí é óbvio, tá, mas quando a gente não tem, vamos ser bem sinceros, a gente só começa a se aprofundar do assunto quando a gente precisa mesmo tá se aprofundando naquele assunto. Então, eu não sabia dos sintomas, geralmente a gente só sabe que é andar na ponta do pé e não interagir. Hoje em dia a gente ainda sabe mais, né? Os profissionais hoje em dia estão estudando mais sobre o assunto e acaba que estão diagnosticando mais porque se aprofundaram mais. Então, por isso essa demanda de crianças com autismo, até adultos sendo diagnosticados agora. Então, gente, eu queria vir trazer para vocês os sintomas, os primeiros sintomas e os sintomas que eu notei no Henrique, assim que eu percebi que ele podia ter alguma coisa que eu nem sabia o que era ainda. Bom, gente, os sintomas começaram desde quando o Henrique começou com 6 meses a 7 meses a soltar um mamã, papá, e eu ficava super emocionada. Ele olhava dentro dos meus olhos, a gente brincava com ele, fazia besourinho, que é assim, né? E daí ele tentava fazer com a gente. Tudo bem, tava interagindo super bem. Eu tava achando super legal. Só que daí ele não ficava olhando muito fixamente pra gente. Às vezes ele dava aqueles escapes. Isso foi se repetindo mais vezes durante os meses dele crescendo. Em vez dele estar progredindo, ele estava regredindo. Então ele estava simplesmente deixando de fazer os contatos visuais comigo e deixou de falar mamã e papá também. Então, eu comecei a achar estranho. Poxa, o Henrique fazia e agora ele não tá fazendo. Comecei a pedir brinquedinhos para ele quando ele estava brincando e eu falava: Henrique, dá um patinho para mamãe, um exemplo. E ele não me dava, então ele não respondia os meus comandos. E eu, tudo bem, acho que ele ainda vai desenvolver isso.
Foi passando os tempos, o Henrique com 1 ano, resolvi fazer o aniversário do Henrique de 1 ano. No aniversário do Henrique de 1 ano, tinha bastante criança e o Henrique em frente à televisão ligada que estava passando as musiquinhas do aniversário dele juntamente com os desenhos, os clipes dos desenhos, né? E ele lá em pé, segurando no móvel, olhando pro desenho. O Henrique já dava os seus passinhos, tá, gente? E quando o Henrique começou a dar os passinhos dele, ele começou a dar os passinhos na pontinha do pé. Pra mim tava tudo bem? Ok. E aí no aniversário de 1 ano dele, né, como eu estava dizendo, ele começou a ficar em pé ali na frente da TV e ficou lá, e as crianças brincando, criança correndo, pegando brinquedo, e ele nem aí para as crianças. Aí eu tirei ele da frente da TV e tal, e ele voltava para frente da TV, pois ele não queria interagir com as crianças e com ninguém ali naquele local estava. Chamei as pessoas para bater parabéns, pois eu achei que ele não estava se sentindo muito bem na festa de aniversário dele, ele estava meio incomodado. Na verdade, ele estava um pouquinho irritado. Ele queria ouvir um pouco do desenho e acabava que ele não conseguia pelo barulho. Então eu falei, vamos bater logo parabéns, né? Pra mim eu falei, vamos logo bater os parabéns, que aí acaba com isso e ele pode ver o desenho dele, a gente pode brincar com ele. Ok. Quando a gente foi bater o parabéns, todo mundo, né, normalmente começa a bater lá os parabéns alto, batendo palma, todo mundo de uma vez. O Henrique teve uma crise enorme, ele simplesmente queria sair do meu colo, sair correndo pro quarto e se esconder. Ele simplesmente começou a se esforçar para sair do meu colo e eu fiquei toda sem graça, sem saber o que fazer. Entendeu? E aí as pessoas olharam pra minha cara, todo mundo ficou olhando, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí começaram, terminamos de bater o parabéns, né? As pessoas logo quando viram que ele estava meio apavorado, deu pra notar que ele estava apavorado, né? Então as pessoas rapidamente diminuíram o tom de voz. Então eu comecei a ficar com isso na cabeça, levei o Henrique no médico. E lá no Ceará a gente não tem pediatra, é pericultura lá. Meus atendimentos com o Henrique na pericultura era só ele medir o tamanho, o médico media o tamanho do Henrique, pesava ele, perguntava se o Henrique estava doente ali no momento e eu falava que não. Se ele tivesse, eu falava que estava tossindo, alguma coisa assim. Era só essa a dúvida. Aí eu resolvi entrar nos detalhes do que o Henrique estava fazendo. Na semana que eu fui levar o Henrique para pericultura, ele teve uma crise de começar a bater a cabecinha no chão. E aí quando ele batia com a cabecinha no chão, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, do nada, ele tava brincando, eu acho que ele se irritou com o brinquedo, só que naquela hora ali eu não prestei atenção nisso, mas hoje, pensando bem, deve ter sido isso, eu não sei. Ele começou a chorar muito, gritar mesmo, e começou a bater a cabecinha no chão. E eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E ele ficava batendo a cabecinha no chão e eu comecei a ficar desesperada e levei isso para um médico. Quando a gente tava na consulta, ele falou para mim que era pro Henrique, para me dar o tempo ao tempo que o Henrique ia se desenvolver. E eu falei assim, poxa, mas ele deixou de fazer as coisas que ele fazia, ele não tá fazendo, ele não aprendeu coisas novas, ele só tá deixando de fazer. Ele, não, mas isso é normal, quando ele estiver maiorzinho você traz ele aqui de novo. E aquela preocupação foi aumentando dentro de mim e eu ficava muito triste porque eu via meu filho deixando de fazer coisas que ele fazia e eu não sabia o que fazer para poder ajudar ele. Lá a gente participava a gente congregava, né, numa igreja, a gente lá nessa igreja tem uma ONG e as minhas filhas participavam da ONG e o Henrique ainda não podia fazer parte porque ele precisava fazer a idade de entrar na ONG, que era 3 aninhos. Essa ONG, ela oferece, na verdade, alguns serviços como psicóloga. Então, quando eu levava as minhas filhas para a ONG e tinha alguma palestra,
eu ia. Aí, ela explicando lá os trabalhos que ela fazia, ela citou o autismo. Ela falou, gente, eu já diagnostiquei juntamente com outros médicos mais de não sei quantas crianças com TEA. Não me liguei muito, eu só queria levar ele numa psicóloga, né, para poder entender o que meu filho estava tendo, se ela podia ajudar meu filho de alguma maneira. Nesse momento, gente, eu ainda não pensava que seria autismo, tá? Aí eu peguei e marquei uma consulta com ela, conversei direitinho com o pastor conseguiu me encaixar nessa consulta. E nessa consulta a gente fez uma anamnese, eu, meu esposo, para poder, né, tá conversando sobre o Henrique, enfim. Começou as sessões do Henrique. Logo nas primeiras sessões, ela já botou lá no relatório do Henrique uma suspeita de autismo. Ela botou autismo e um ponto de interrogação. E eu achei, tipo, ela tá desconfiando que o meu filho é autista. E aí ela conversou com a gente e tal, falou que o Henrique tinha alguns sintomas, que e eram muitos para ela poder suspeitar. Então ela nos preparou para um futuro diagnóstico de autismo. E assim eu fui levando para elas alguns sintomas que o Henrique tinha, como dificuldade em interagir, né, com outras pessoas, com outras crianças, e dificuldade de ficar olhando dentro dos nossos olhos quando a gente está falando. Quando a gente chamava o nome dele, ele não atendia. Então, tudo isso eu fui levando para ela que ele não comia de tudo, que algumas coisas ele não queria comer. Só que o Henrique, ele até come algumas coisas, mas não pode estar no prato, não pode estar misturado, entendeu? E, tipo, ele não gosta que misture a comida dele com coisas coloridas. E a seletividade alimentar dele só foi aumentando ao ponto de que se ele sente qualquer gostinho diferente na comida, a comida pode ser a preferida dele, mas se não tiver do jeitinho que ele sempre come, ele não quer. Ele ama comer coisas industrializadas. Então, minha filha, só besteira, mas a gente dá aquela regrada, ele quase não come. Eu não gosto de oferecer biscoito doce, porque se eu tô oferecendo biscoito doce para ele e ele quiser comer aquele biscoito doce, ele vai querer comer aquele biscoito doce durante o dia todo, tá? Então a gente dá aquela regrada nele, né? E eu pego e falo para ele que é só 1 ou 2. E aí a gente quase não dá durante a semana, é muito de vez em quando. O biscoito doce é como se fosse uma bala, ele só come uma vez na semana e olhe lá. Então, tem dia, é sério, gente, eu fiz de tudo pra ele não se adaptar com essas coisas, pra ele não se acostumar a querer comer só isso. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo entender o que o Henrique quer comer, porque além dele não conseguir comer de tudo, o Henrique tem um grande fator que é a comunicação. O Henrique, ele canta, tá? Então ele sabe falar, né? Ele sabe soltar as palavrinhas cantando. Ele ama músicas. As músicas dele de desenho, ele sabe falar, ele sabe cantar todas, sabe? Só que o Henrique, ele não sabe falar, eu quero isso, eu não quero, me dá isso, não, eu não vou, não, eu quero, enfim, ele não sabe se expressar, atender comandos e nem pedir, né, as coisas. Então, isso é muito difícil, porque além da seletividade alimentar, ele não sabe se comunicar diretamente com a gente. Então fica muito difícil, muito. Tem dia que ele tem crises porque eu coloco o arroz e feijão dele com um ovinho cozido ou um ovinho frito, mas eu não coloquei do jeito que ele queria. E como é que é o jeito que você quer, Henrique? Ninguém sabe. E tipo, ele também não sabe explicar pra gente. É muito novo pra mim essa situação e é muito complicado pro meu filho que não consegue se comunicar. E eles ficam nervosos por causa disso, eles não conseguem se comunicar, ele quer te falar. Ele quer falar, mamãe, não quero isso aqui, mamãe, eu quero desse jeito, mas ele não consegue. Isso é muito difícil e doloroso para os pais dessa criança, os familiares deles mais próximos, ver a criança desse jeito. É muito doloroso pra gente, é muito dificultoso. Você querer saber como é que foi o dia a dia do seu filho na creche, por exemplo, e ele não poder falar, ele não saber te explicar como é que foi o dia dele, o que ele fez, como é que fizeram, o que conversaram com ele, sabe?
Então a gente precisa trabalhar nisso, a gente precisa procurar profissionais e ele vai ter uma bateria de terapias agora para fazer, né? Vários profissionais atendendo ele para poder o Henrique poder se desenvolver. E agora falando com você, paizinho, mãezinho que está assistindo no vídeo, que tem o seu filho e você tá preocupada achando que ele é autista, leve seu filho sim em 1, em 2 ou em 3 profissionais, tá bom? Se você puder, leve a ele vários profissionais até que um consiga te falar o que o seu filho tem, tá bom? Você não está procurando doença para o seu filho, você está procurando ajuda. Já que ele não tem nada, procura desenvolver. Pede eles profissionais que possam desenvolver o seu filho, porque pode ser só um atraso de fala. Pode ser só uma dificuldade que ele tem e que ele só precisa de um profissional para desenvolver aquilo dali. Seja na fala, seja coordenação motora, seja qualquer coisa, mas a gente não está procurando doença para nossos filhos. Nenhum pai quer procurar doença. Não que o autismo seja uma doença, porque o autismo não é doença, tá, gente? Ele é um transtorno do espectro autista. Então, você não precisa ficar preocupado, seu filho não é doente, tá bom? Ele só não consegue interagir, ele não consegue socializar muitas vezes, tá, gente? Mas tem autista que consegue. Então, a gente só precisa procurar especialistas para poder estar ajudando nossos filhos. Só isso. A gente só quer isso. E a minha maior preocupação era essa, gente. Quando eu recebi o diagnóstico, quando eu recebi, na verdade, a suspeita de autismo lá atrás, eu comecei a procurar de alguma forma de ajudar meu filho, pois aonde eu morava não tinha profissionais para atender ele. Então eu comecei a pesquisar bastante coisas, brincar, fazer uma oratória melhor com meu filho, explicar para ele coisas que eu estava fazendo do dia a dia, para ele poder ver e ouvir ali como é que é as coisas no dia a dia da gente. Pesquisem bastante sobre o assunto, estudem bastante sobre o assunto, pois é nossos filhos e os nossos filhos a gente precisa dar tudo por eles, não é verdade? A gente tem essa obrigação e nem é que a gente quer ter uma obrigação, a gente já tem natural da gente querer dar tudo, escolher o melhor para o nosso filho, né? Então, a gente precisa estudar bastante sobre o assunto. Você que está com suspeita e que acha que seu filho é autista, estuda bastante sobre esse assunto, tá bom? E você que só é uma pessoa que quer saber mais sobre o assunto, você quer saber como ajudar uma pessoa que você gosta muito, ou você quer saber sobre o assunto para poder estar abrindo a sua mente, é muito bom você estudar e pesquisar bastante sobre os assuntos, sobre esse assunto, para você poder entender sobre ele e não ter tanto preconceito, porque hoje em dia o mundo ele é muito cheio de preconceitos. Às vezes as pessoas fazem de uma coisa pequenininha uma coisa gigante, entendeu? Vamos entender mais sobre os assuntos, abrir mais a mente para poder a gente não precisar passar por coisas ruins. O diagnóstico de autista do Henrique para mim foi uma liberdade, vou ser bem sincera, porque quando eu saía com meu filho, que eu passava por algum lugar que ele ainda não tinha passado, ele tinha uma crise, porque eu estava saindo da rotina dele, né? E aí ele acabava tendo uma crise, as pessoas ficam olhando com uma cara, achando que o menino tá fazendo as famosas pirraças e que ele é só uma criança mal educada. Quando alguém chega perto do Henrique e fala: "Oi, neném, tudo bem, neném? Bom dia, neném." E o Henrique não responde, nem olha para a pessoa acha que ele é mal educado, sabe? Quando o Henrique chega num lugar que a pessoa estava comendo alguma coisa e ele acha que pode pegar aquele negócio que ele tava comendo, que a pessoa estava comendo. Gente, tem tudo uma coisa. A criança ela não sabe que não é dela. A criança ela não sabe que pode fazer, o que não pode fazer. Isso já é dos típicos às crianças atípicas. Se a criança típica a gente precisa explicar que não pode, então a criança atípica a gente precisa explicar várias vezes que não pode, tá? A criança em si, a criança típica, a gente precisa explicar, ensinar várias vezes também. E a criança típica a gente precisa explicar várias vezes e mais um pouquinho, entendeu? É isso que eu quero explicar para vocês. Falando aqui diretamente com você que está
desconfiando que está perto ou recebeu o diagnóstico de autista. Vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai ajudar seu filho. Não é totalmente fácil, a gente às vezes fica sem saber o que fazer, a gente fica perdido em alguns assuntos, às vezes a gente chora porque é normal chorar, às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas vai. Tenha fé que vai. Você consegue. Eu tô aqui para te dizer que você consegue. Não é fácil para mim também, tá bom? Não é fácil, mas você vai conseguir como eu estou conseguindo. E é isso, gente. Eu vim mais trazer esse vídeo mesmo para estar explicando para vocês sobre o diagnóstico do Henrique, tá bom? E como vocês, quem acompanha, agora para vocês que acompanham o meu canal, queria estar falando pra vocês, eu sei, parei um pouco de gravar vídeo, agora vocês entendem? Gente, é uma correria total atrás de médicos, de tratamento, sabe, para fazer as terapias do Henrique. Então, eu tive que dar essa pausa e também saber o que vim falar aqui pra vocês e como falar. Eu nem sei se esse vídeo ficou bom, se ficou explicativo, se deu pra vocês entender a minha explicação, tá? Eu tô bem, a família está bem, tá bom? A gente já tem essa suspeita de autismo, como eu disse pra vocês, há muito tempo. O diagnóstico veio mais pra aliviar a gente e falar, olha, meu filho está tendo uma crise, ele é autista, poder explicar pra pessoa, falando pra ela, entendeu? Não que o autista pode fazer tudo, ele não pode nem deve fazer tudo. A gente tá aqui como os pais para poder dar o controle deles, tá bom? Mas isso é o que eu falei pra vocês, repetindo várias e várias e várias e várias vezes. E persista, tá bom? Eu posso vir aqui falar pra vocês como é que foi as coisas que eu já vivi, que eu já fiz e que eu estou aprendendo com o Henrique. Quem gostou desse vídeo, quem quiser saber mais sobre, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês algum vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Explicando alguma dúvida que ainda ficou, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? É isso, meus amores, se vocês puderem deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, também vai estar me ajudando bastante. Ativar o sininho que fica logo do lado do botão, tá? Se inscrever, aí tem a opção também de ativar o sininho, e com isso vai chegar a notificação para você de quando eu estiver gravando, quando eu postar vídeo, na verdade. Quando eu estiver gravando não vai chegar a notificação, porque eu tô gravando ainda. Só quando eu posto o vídeo mesmo que chega a notificação pra vocês. Eu espero muito ter ajudado alguém com esse vídeo. E vocês que acompanham aqui o canal, vim trazer essa informação pra vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!